Olá, mentes curiosas e apaixonadas por dados. Sejam bem-vindos ao Dados em Foco, o podcast que tem o objetivo de transformar os números em conhecimento. Eu sou João Pedro, atualmente atuo como analista de dados na TIM Brasil e sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E estou aqui para repassar meu conhecimento e aprender junto com vocês este universo que é os dados. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante e complexo, que vai dizer muito sobre a nossa capacidade de entender machine learning mais profundo, de uma forma um pouco mais profunda e um pouco mais detalhada. Hoje vamos falar sobre métricas de avaliação de modelos. Alguns assuntos que vão ser abordados nesse episódio e que eu acredito que vão ajudar muito vocês nessa jornada para vocês entenderem melhor sobre algoritmos de aprendizado de máquina. Hoje vamos falar o que seriam essas métricas e por que elas são tão importantes. Vamos também ter uma prova de conceito, na qual a gente vai definir alguns conceitos muito importantes para que a gente consiga dar andamento nesse episódio e que lá na frente vocês consigam entender melhor sobre essas métricas e como elas são tão importantes para o nosso dia a dia como cientista de dados. As diferenças de métricas de classificação e métricas de regressão. Entender melhor as diferenças de ambas e como elas atuam, tanto em modelos de classificação quanto em modelos de regressão. Os objetivos dessas métricas, tipos de métricas de classificação e regressão, certo? E acredito que são os dois temas muito importantes desse episódio, que é dicas para escolher a métrica correta, para avaliar aquele modelo que você criou e generalizou, e boas práticas na avaliação de modelos. Acredito que nesses 6 tópicos aqui a gente consiga definir e nesse episódio, sair com conhecimento bem profundo e detalhado sobre machine learning e métricas de avaliação de modelos. Beleza? Vou começar, acho que com o principal, né? Entender melhor o que são essas métricas e por que elas são tão importantes. Beleza? Quando a gente cria um modelo, nosso objetivo é sempre obter uma previsão precisa, né? Seja ele um modelo de supervisionado, um modelo de classificação e regressão, um modelo de aprendizado não supervisionado, como mencionamos no episódio anterior, né? Sempre a gente ter um resultado preciso e eficiente, fazer com que aquele modelo ele consiga prever valores, prever categorias de forma precisa e que seja de acordo com aquele contexto de negócio que estamos vivendo. Mas para que isso ocorra com enorme eficiência, precisamos de métricas de avaliação para saber o quanto esse modelo está acertando ou errando. Então, é para isso que entra essas métricas de avaliação. É por isso que elas são tão importantes. Porque a partir da criação do modelo, a partir do desenvolvimento daquele modelo e jogar ele em produção, a gente precisa dessas métricas para a gente entender se aquele modelo ele está acertando bastante, se ele está errando, o quanto ele está acertando, o quanto ele está errando, o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, entender como está a performance dele, né, em diferentes subconjuntos de dados. Então, elas existem por conta disso, beleza? A escolha dessas métricas vai depender muito do tipo do problema que a gente está inserido, tá? Vai depender também muito do tipo de cenário de negócio que estamos atuando, né, um nicho específico de negócio, e também sobre o tipo de problema que estamos desenvolvendo, né, seja ele um modelo de classificação ou regressão. Desta forma, eu acredito que a gente pode afirmar que cada tipo de problema exige métricas específicas, que essas métricas vão ser responsáveis para avaliar diferentes aspectos da precisão e da performance do modelo. Beleza? Então, entendemos bem o que seriam essas métricas de avaliação e por que elas são tão importantes, né? Antes de seguirmos para uma parte um pouco mais teórica e um pouco mais complexa, vamos fazer uma revisão rápida aqui, uma prova de conceito mesmo, entender melhor certos conceitos que já foram mencionados em episódios anteriores aqui
aqui do podcast, mas eu acredito que a gente dando essa retomada vai ser muito bom para entendermos o quanto a gente o quanto a gente está entendendo desse universo que é a ciência de dados e desse universo que são os algoritmos de machine learning, beleza? O que seria um modelo? Tá? Um modelo de machine learning é o resultado de um algoritmo de aprendizado. Então esse modelo vai representar o conhecimento que são extraídos a partir dos dados de entrada, beleza? Temos esses modelos, ele obtém dentro dele os diferentes conjuntos de dados, né? Esses diferentes conjuntos de dados podem ser de três tipos: conjunto de treinamento, conjunto de validação e conjunto de teste, tá? O conjunto de treinamento são conjunto de dados usado para treinar o modelo, né? O próprio nome já diz muito, então eles vão ser usados aí para a gente treinar o modelo. Então é a primeira etapa aí. O conjunto de validação, ele é um subconjunto de dados usado para ajustar os hiperparâmetros do modelo e fazer com que aquele modelo não tenha overfitting, né? Na verdade, ele possa até ter overfitting, mas tentar ao máximo diminuir esse índice de overfitting. Lembrando, né, o que é overfitting? A questão do modelo que a gente desenvolveu ali, ele não ter um índice de generalização muito grande e que ele se adapta muito bem ao conjunto de treinamento, mas não se adapta a conjuntos novos, ao conjunto novo de dados. E temos o conjunto de teste. Né? O que seria o conjunto de teste? Seria o subconjunto que tem o objetivo de simular os dados reais, não vistos pelo modelo. Né? Então é a mesma ideia do conjunto de validação. Então a gente vai sempre imputar dados novos para fazer com que aquele modelo ele observe valores novos e não tenha um ponto de overfitting, beleza? Outro conceito aqui muito importante: parâmetros e hiperparâmetros. Os parâmetros são valores internos do modelo que o algoritmo ele aprende durante o treinamento, tá? Então são valores que o modelo ele vai ter dentro da sua composição para que ele consiga entender e treinar a partir desses dados. E os hiperparâmetros são configurações definidas por nós desenvolvedores, por nós usuários, vamos dizer assim. E ele é uma etapa antes do treinamento. E que, nesse caso, eles não são aprendidos pelo modelo. Né? Então, o exemplo de hiperparâmetro que podemos dar aqui, que é muito interessante, é a questão de pesos que são utilizados tanto em deep learning quanto em redes neurais, né? Então, são esses hiperparâmetros aqui, eles são importantes para a gente ajustar o comportamento do modelo. Ele não vai para a parte de treinamento, mas ele é perfeito para a gente fazer ajustes ali de acordo com cálculos matemáticos, enfim. Talvez podemos aprofundar isso daqui a um tempo, tá? Matriz de confusão. O que seria uma matriz de confusão? A matriz de confusão é uma tabela que permite visualizar o desempenho de um modelo de classificação ao comparar as previsões com os valores reais. Então, a matriz de confusão ela é uma etapa depois do modelo estar desenvolvido e o modelo já ter suas métricas apontadas ali. Então, ela vai permitir que a gente visualize melhor o desempenho, os resultados daquele modelo e conseguir comparar eles com valores reais e com os valores previstos, beleza? E aí temos a questão de overfitting e underfitting, né? O overfitting, como eu já expliquei anteriormente, é quando o modelo aprende muito menos detalhes do conjunto de treino, mas ele vai ter muita dificuldade para generalizar novos dados. E isso é algo que não é muito interessante, principalmente quando trabalhamos com valores que são atualizados de forma recorrente. Tá? E o underfitting ocorre quando o modelo é muito simples e não captura os padrões usados. Então, ou seja, ele não consegue entender o quanto aqueles dados são valiosos, o quanto aqueles dados são precisos e os padrões que tem entre eles. E aí, ou seja, o resultado dele acaba sendo baixo e o desempenho quando está em produção é muito ruim. Então esses dois cenários são ruins, né? Quando o modelo ele aprende muito bem, se adapta muito bem ao conjunto de dados, ou quando o modelo não aprende nada e não consegue entender. Então esses dois cenários são ruins, então a gente precisa ter aquela encontrar o meio termo ali, sabe? Então assim, eu acredito que
dando essa leve revisada aqui, eu acredito que são conceitos muito importantes que a gente precisava dar uma revisão, fazer uma revisão rápida, para que agora a gente entrar um pouco mais a fundo, a gente consiga entender aqui alguns conceitos que vão ser mencionados nessa segunda parte aqui do episódio, né? Vamos falar um pouco agora de diferença de métricas, de tanto de classificação para regressão. Então, beleza. As métricas de avaliação para classificação e regressão são diferentes porque esses tipos de modelo têm objetivo e naturezas distintas, né? Então, classificação, modelo de classificação é uma coisa e modelo de regressão são outras. Vamos dar uma retomada aqui. Modelos de classificação, eles têm o objetivo de prever categorias. Sim ou não, positivo ou negativo. O e-mail ou o spam, sim ou não. Então, os modelos de classificação, eles são utilizados para categorizar rótulos, categorizar clientes com comportamentos semelhantes, então eles são utilizados para isso. Os modelos de regressão já não, têm uns objetivos bem diferentes em comparação de classificação. No caso de regressão, eles são utilizados para estimar valores contínuos. Por exemplo, o preço de uma casa, a temperatura, o preço de um produto de um determinado comércio. Então, os modelos de classificação, categorização e modelos de regressão, valores contínuos, valores previstos, beleza? Essa é a ideia, porque esses dois modelos possuem métricas para a gente avaliar um modelo de classificação com métricas de regressão. Não vai bater, não vai conseguir, o resultado vai ser horrível. Então a gente precisa ter essa ideia bem formada na nossa cabecinha, beleza? Sabendo dessa nossa diferenciação entre esses dois tipos de modelos, é como eu falei, as métricas vão ser diferentes e os objetivos dessas métricas vão ser totalmente distintos também, beleza? Então, ou seja, os objetivos das métricas de classificação é medir quantas vezes o modelo acertou ou errou ao classificar dados em categorias. Né? Então, a ideia dessas métricas é que a partir delas a gente consiga entender o quanto aquele modelo acertou em relação à classificação e à categorização que ele deu, beleza? Por que usamos essas métricas, JP? Porque em classificação queremos saber a frequência de acertos e erros do modelo, beleza? É muito importante a gente entender o quanto o modelo acertou ou errou. Já em regressão, e as métricas de regressão têm um objetivo um pouco diferente. Elas são utilizadas para a gente medir o quão perto, beleza? Ou quão longe as previsões do modelo está em relação aos valores reais que a gente imputou ali, beleza? Então a ideia é a gente entender o seguinte, beleza? Modelo de regressão, poxa, meu modelo de regressão tá indo muito bem, ele tá fluindo, ele previu valores, beleza? É o objetivo dele. O modelo de regressão tem esse objetivo mesmo. Só que essas métricas, agora você vai utilizar essas métricas para você entender o quão perto e o quão longe aquele modelo tá dos valores reais. Dos valores já vistos por vocês, usuários, por vocês analistas, por vocês cientistas. Então essas métricas são utilizadas para isso, beleza? Então, qual que é a necessidade delas? Né? Por que usamos essas métricas? Porque em regressão queremos saber sobre a magnitude do erro, ou seja, o quanto o modelo errou ou acertou em relação aos valores reais. Então, retomando aqui, modelo de classificação, utilizamos métricas para entender o quanto ele acertou ou errou. Modelo de classificação, métricas de regressão, a gente utiliza para entender o quanto os valores que ele previu está tão perto ou quão longe dos valores reais, tá? Beleza. Agora vamos para os tipos de métricas, né? Acho que é o mais legal aqui a gente entender. Acho que é o assunto principal do dia. É a gente de fato entender quais são os tipos de métricas de classificação e quais são os tipos de métricas de regressão, tá? Bom, as métricas de classificação temos quatro tipos. Assim, temos mais algumas, mas acho que
Eu apontei essas quatro aqui como as principais, vamos dizer assim, tá? As métricas de classificação, elas temos a acurácia, beleza? Precisão, ou melhor, revocação e F1 score, beleza? São essas quatro aqui. A acurácia a gente usa quando as classes são balanceadas e não há um erro mais grave que o outro. Então, assim, quando a gente tem um modelo, um conjunto de dados ali que estamos trabalhando, e esse conjunto de dados é totalmente balanceado, totalmente alinhado com aquele propósito que a gente quer, a gente utiliza a acurácia para entender quanto aquele modelo está acertando ou errando em relação à sua categorização. Beleza? A precisão. Devemos utilizar a métrica de precisão quando é mais importante evitar os falsos positivos, ou seja, prever um positivo que é falso. Né? Uma explicada um pouco melhor. A precisão ela vai ser utilizada quando a gente entender que aqueles valores que ele classificou como falsos positivos é mais importante do que um positivo que é falso. Né? Então a ideia é a gente focar bastante naqueles valores que são negativos e naqueles valores que ele realmente precisa compreender se a categorização dele é sim ou não, ou se é um spam ou não. Beleza? Em relação ao recal ou à revocação, ela é utilizada quando é mais importante a gente evitar os falsos negativos. Né? É o contrário da precisão. A precisão a gente tenta evitar os falsos positivos e focar naqueles que são positivos que são falsos. A ideia da revogação não é a gente evitar os falsos negativos e focalizar apenas nos positivos para compreender se aquelas categorizações estão sendo corretas ou não. Beleza? Já a última aqui de classificação, fechando um pouco esse assunto aqui de classificação, a gente já entendeu o F1 Scroll. O que seria isso? Ele auxilia em medirmos o desempenho geral do modelo quando há uma disparidade entre classes. Ou seja, é perfeito para aquele conjunto de dados desbalanceados e na qual a precisão e a revocação são importantes. Então vamos lá. A acurácia a gente utiliza quando os dados são totalmente balanceados e não há um erro ou variável mais grave que o outro, que apareça mais que o outro. Já que na F1, o é a gente utilizar ela quando o meu conjunto de dados é desbalanceado, então, ou seja, uma variável possui mais dados que a outra variável que eu possuo, né? E quando a gente não sabe escolher, né? O que é mais importante, a precisão ou a revocação. Então a gente utiliza F1 para que ele consiga medir, fazer uma média aí entre precisão e revocação. Então são fatores muito importantes para a gente escolher a métrica certa aqui nesse caso. A gente entender o cenário que estamos atuando, entender os dados que estamos utilizando, se essas métricas aqui fazem sentido ou não com aqueles dados trabalhados. Beleza? Então, beleza, explicado sobre as métricas de classificação, vamos falar um pouco sobre métricas de regressão, tá? Bom, as métricas de regressão, que é onde, lembrando, modelo de regressão, né? O objetivo é prever valores numéricos, as métricas de regressão vai seguir muito esse raciocínio, né? Então a gente também tem quatro tipos aqui que eu separei para apresentar para vocês hoje. Então a gente tem o erro absoluto médio, o erro quadrático médio, raiz do erro quadrático médio e R, coeficiente de determinação. Beleza? O erro absoluto médio, não, é chamado também de MAI, ele mede a média das diferenças absolutas entre as previsões do modelo e os valores reais. Retomando um pouco, é como eu falei, né? A ideia do modelo de regressão dessas métricas é entendermos o quão perto, o quão longe os dados eles daquele do valores reais, né? Então o erro absoluto médio ele é utilizado muito para a gente entender se as previsões do modelo e os valores reais estão dentro de uma média específica, tá?
O erro quadrático médio. Ele vai calcular a média dos erros ao quadrado entre as previsões e os valores reais. Com isso, a gente vai penalizar os erros grandes mais do que os erros pequenos, né? E a partir dessa penalização dos erros maiores, a gente vai conseguir entender se ele está dentro dessa média ou não. E aí, a partir a raiz do erro quadrático médio, qual que é a ideia? Até é um pouco difícil de falar. É quando a gente fala sobre essa raiz quadrada é muito utilizada para a gente medir a dispersão dos erros na mesma variável alvo. Então, ou seja, a partir dessa raiz quadrada, a gente consegue entender o quanto os erros estão dispersos entre o modelo ali, né? E como eles estão sendo aplicados dentro da minha variável alvo, ou melhor, na target, né? Lembrando, a variável alvo está utilizando para ser o ponto focal do modelo de machine learning, né? É a partir dela que o modelo vai conseguir prever ou categorizar valores, tá? E também temos o coeficiente de determinação, na qual ele mede a proporção da variabilidade nos dados, um resultado próximo que o modelo explica bem a variação dos dados. Então, beleza. Qual que é a ideia do coeficiente? Né? O coeficiente de determinação ele vai conseguir medir o quanto os nossos dados são variados entre si e o quanto eles estão próximos de um, beleza? De e isso indica muito que aquele modelo desenvolvido está explicando muito bem a nossa variação dos dados, tá? De forma resumida, essas métricas vão permitir a entendermos melhor o quão próximo o modelo está de prever os valores corretos em um problema de regressão ou em um problema de categorização. Então, assim, até entendo a dificuldade de entender isso em um episódio apenas, mas, assim, a ideia aqui é trazer essas teorias para que a gente consiga, na prática, depois a gente consiga entender melhor como essas métricas funcionam e por que elas são tão importantes, né? Sei que falando aqui fica um pouco complexo, mas assim, elas são muito, muito importantes para que a gente consiga entender se estamos no caminho certo no desenvolvimento do modelo, tá? Agora vamos para as duas partes final aqui, que eu acho que são as partes mais legais do episódio, né? Na qual eu vou explicar como escolher a métrica certa, né? E boas práticas na avaliação de modelos. Eu acho que isso é muito legal, muito interessante e que vai dar um norte para a gente aqui de uma forma muito bacana. Tá? Como escolher a métrica certa, JP? Como é que eu faço essa escolha? Por desenvolver um modelo, cara, tá performando, quero entender como está a performance dele, né? Ele tá trazendo valores, tá retornando, mas, cara, eu preciso entender como isso está sendo gerado, como isso está se realmente está de acordo com o que eu preciso. E cara, já passei por isso, eu sei como é. E as dicas que eu dou é entenda e defina corretamente o tipo de problema que você está tentando solucionar, né? Então assim, literalmente, cara, senta do lado do seu stakeholder aí, senta perto da pessoa que você tá nesse projeto junto, cientista, analista, cara de negócios, entenda bem o que você está tentando solucionar, entenda bem qual que é o objetivo do modelo, siga o modelo de classificação, siga o modelo de regressão, siga o modelo de clustering, entenda bem isso, para que a partir desse entendimento mais robusto, você vai conseguir entender, pô, mas siga o modelo de regressão, eu preciso focar nas minhas métricas de regressão e compreender se essas quatro encaixam dentro do perfil do modelo. Né? Outra dica muito importante: considere o desbalanceamento das classes, ou melhor, o desbalanceamento dos seus dados. Né? Compreenda, entenda sobre a granularidade daqueles dados. O que é granularidade? Granularidade é a questão de detalhamento dos dados. O quanto aquele conjunto de dados que você está trabalhando, o quanto ele é detalhado, né? O quanto de informação, o quanto ele traz de insights valiosos para você ali. E compreenda se uma variável, se alguma parte desse conjunto aparece mais do que a outra, se uma parte desse conjunto possui dados
muito mais, como pode dizer, muito mais altos que os outros, né? Se tem algum outlier. Então, compreenda bem esse conjunto de dados e entenda se há desbalanceamento ou se é um conjunto de dados totalmente alinhado e balanceado. Beleza? Sobre penalização dos erros. É algo muito interessante que algumas pessoas pensam que isso é só em deep learning, é só em rede neural. Não, cara, penalização de erros é muito interessante, principalmente quando a gente está falando de matriz de confusão, principalmente quando a gente está falando de curva de Hawking. É muito importante que a gente consiga entender o quanto que o modelo está errando, o quanto que ele está acertando. E se ele está errando, vamos penalizar aquele erro. Vamos focar nos erros graves, vamos focar nos erros mais leves. Então, entendendo sua penalização, acredito que você vai conseguir ter um caminho, um norte muito bom quando se trata de, de valores assim, tá? E a última dica, considere o contexto do negócio, o impacto dos resultados, né, cara? Então, compreende o cenário que você está atuando, compreende sobre a empresa, entenda os seus valores, a sua cultura e se isso se encaixa com o modelo que você está aprendendo, com o projeto que você está estudando. E como esses resultados que o modelo está gerando, o quanto vai impactar no dia a dia do seu stakeholder, o quanto vai impactar no dia a dia do seu gestor, da sua equipe, né? Então compreenda bem isso. Então tem esses quatro laços bem fortes com você e acredito que isso vai ajudar muito na escolha da métrica correta e no modelo correto também, né? Então assim, pegando essa parte de dicas de escolha de métricas, vamos para na boa prática de avaliação. Né? Porque um cientista de dados ele não é apenas um analista, ele não é apenas um desenvolvedor de modelos de IA, de machine learning, não, ele não é apenas desenvolvedor, também é um bom cientista, também é um bom matemático, ele também é um bom desenvolvedor, ele também é um bom analista. Cara, a gente tem que possuir diversas habilidades que vão ser muito importantes pra gente. E a principal que eu digo delas é você saber avaliar modelos. É só você saber avaliar performance. É você saber avaliar resultados que ele está chegando ali. Vai ajudar a gente a garantir que as métricas escolhidas refletem no desempenho real do modelo e que os resultados sejam interpretados corretamente. Beleza? Então agora vamos falar de algumas dicas que eu separei aqui e que eu acredito que vai ser muito bom para a gente como cientista de dados. Dividir de forma adequada, né? Saber separar os dados em conjunto de treino, validação e teste. Isso é fundamental, né? Uma das dicas que eu uso muito em projetos, tanto pessoais quanto na empresa, quanto na faculdade, é a gente fazer a divisão 70, 15, 15. Né? Seria basicamente assim. A divisão mais utilizada para mim é 70% treino, 15% validação e 15% teste. Tá? Por quê? Porque assim a gente consiga separar bem o conjunto de dados, fazer com que ele não tenha muito overfitting e underfitting, né? Conceito ser tomado lá atrás, tá? Utilizar validação cruzada. O que seria validação cruzada, JP? Validação cruzada ela tem o objetivo de realizar várias divisões de diferentes para garantir que o modelo simplifique isso daí. Perfeito, vou simplificar. Qual que é a ideia da validação cruzada? Em vez de a gente focar apenas em uma divisão de treino, validação e teste, a gente realiza outras divisões, que aí o modelo ele vai ser avaliado de forma um pouco mais precisa, né? A gente fazendo essa divisão maior entre os dados ali, a gente garante que o modelo ele consiga generalizar bem, beleza? Escolher as métricas de avaliação apropriadas. Cada tipo de problema e contexto de negócio requer métricas específicas. Desta forma, é importante que utilizarmos mais de uma métrica para avaliação. Isso vai auxiliar muito em diferentes aspectos do modelo. Ou seja, a gente entende agora que o modelo de regressão e o modelo de classificação possuem métricas diferentes,
Cada métrica tem o seu objetivo, cada métrica ela tem o seu cenário específico para ser utilizada, mas a gente saber utilizar mais de uma métrica para avaliação é muito importante e é uma dica valiosa. Por quê? Cara, isso é uma dica que um amigo meu me deu uma vez e um professor também. Cara, por quê? Porque isso, a gente avaliando ele com mais de uma métrica, a gente vai conseguir entender diferentes aspectos, caminhos que o modelo está levando, de acordo com os dados que vão sendo gerados aí, né? E a gente vai conseguir entender futuramente como esse modelo vai ser em produção, tá? E também utilizar curvas de desempenho e matriz de confusão. Eu já expliquei sobre matriz de confusão lá no começo do episódio. E qual que é a ideia aqui? As curvas de desempenho e matriz de confusão elas vão ser utilizadas para a gente avaliar o desempenho de um modelo em diferentes cenários e de forma um pouco mais visual, beleza? Essas curvas de desempenho realmente são chamadas de curvas Hock e Precision Recall. Elas, e a matriz de confusão também, elas vão ser utilizadas para avaliar o desempenho do modelo em diferentes cenários e na qual a gente vai conseguir entender de forma um pouco mais visual está distribuído os dados entre as classes, ou melhor, entre as nossas variáveis, beleza? Bom, pessoal, eu acredito que fico por aqui. Eu acho que conseguimos explorar bem as métricas de avaliação e as métricas de avaliação de machine learning. Então, ansioso de trazer isso para vocês, de trazer esse assunto. Deu um pouco de trabalho porque realmente é um assunto complexo, é um assunto que cansativo, mas acho que é um assunto muito importante, especialmente para cientistas de dados, né? Saber avaliar modelos, entender métricas de avaliação é tão como importante como desenvolver, saber criar um modelo, entender sobre modelos, tá? Então, assim, eu acho que fico por aqui. Agradeço muito pela participação de vocês, espero que tenham muito gostado. Se vocês curtirem, dá o like, se inscreve aqui no canal, compartilhem com os amigos, professores, vizinhos, tem muito. E, cara, muito obrigado por acompanharem, por estarem aqui comigo. E é isso. Vamos que vamos e bora para os estudos. É nóis.